Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que a gente costuma debater, mas sem dar muito nome, que é sobre a angústia que a gente sente nesse mundo contemporâneo, né? Nesse mundo da conectividade, nesse mundo da pressa, nesse mundo dos extremos climáticos. O que a gente faz com isso, né? Eu sou Carmen Lúcia Gobel, sou psicóloga clínica escolar, sou psicanalista. E quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, @CarmenLúciaGobelCoelho. Para falar sobre esse tema, nós temos um convidado especial, uma pessoa muito competente, muito ética, conhecida aqui na cidade pelo trabalho que já fez e faz, né? Não só de supervisões e atendimentos, grupos de estudo, que eu também faço parte. É o Raimundo Reis, que é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica e que também vai se apresentar aí. Se você quiser, se eu esqueci alguma coisa aí, Raimundo, você fala. Não, eu só queria dizer que eu estou feliz e grato de estar aqui participando do seu programa. Que bom. Então, vamos começar, Raimundo, a gente pegar uma pegada da psicanálise, para a gente falar um pouquinho sobre o que é a angústia, né? E para a gente também trazer isso para o nosso mundo, como é que ela está sendo desenhada, né? Então... Quando a gente pensa em angústia, eu penso em algumas referências. Primeiro que há um reconhecimento por outras orientações clínicas, médicas, de que a angústia ela vem com o ser humano. Né? Principalmente o movimento existencialista na filosofia, ele trabalhou com isso. É angustiante para o ser humano porque ele é responsável pelo projeto de vida dele. Então, quando eles dizem assim, a existência precede a essência, quer dizer que a gente não tem um lugar pré-determinado indicando onde é que a gente vai estar. A gente vai ter que inventar como se a gente estivesse diante de uma página em branco e tivesse que escrever a nossa vida. Isso já seria uma condição humana angustiante por si só. Né? Uma outra referência que eu gosto que me orienta um pouco, é que eu prefiro, muitas vezes, o termo angústia ao termo ansiedade, que são termos que se confundem. Por que eu prefiro? Eu não sei se eu estou certo, mas eu estou aqui para dizer o que eu penso, como eu tenho trabalhado. Então, eu penso assim, que é tranquilo dizer que um rato está ansioso, mas é duvidoso dizer que um rato está angustiado. Então, não é que o ser humano não experimente ansiedade e angústia, mas eu acho que são duas coisas diferentes. Né? A ansiedade tem todo um momento. Existem momentos em que a ansiedade é desejável, ela ajuda. Né? Uma antecipação de uma coisa que vai acontecer, que você está esperando muito, ou que justamente você está meio preocupado. Né? Mas a angústia é uma coisa mais difícil da gente dizer de onde ela vem. Ela é um pouco que paralisa às vezes. A gente fica sem as nossas forças para reagir a uma situação que, em princípio, a gente saberia reagir. Não, aí vem aqueles transtornos corporais, um aperto no peito, um nó na garganta, que eu acho um pouco diferente daqueles sintomas de pânico, quando você começa a ter o coração acelerado, reações autonômicas. Então eu faço um pouquinho essa diferença. Né? Agora, para a psicanálise, você tem o que eles chamam de duas hipóteses sobre a angústia, ou duas teorias da angústia em Freud, que é sempre uma referência para os analistas, né? Uma que diz que a angústia ela é efeito do recalque. Então, a pulsão, né, que busca satisfação é impedida pelo recalque. A libido que se desprega do seu objetivo original fica solta, produzindo esse afeto de angústia. Uma segunda teoria fala o contrário, que a angústia é um sinal que chama pelo recalque. Eu acho que isso que eu estou falando aqui não é uma coisa simples, a gente pode tentar conversar um pouquinho mais, mas só lembrando, duas teorias da angústia em Freud. Uma, a angústia é efeito do recalque, e outra ela é causa. Causa como?
Se o sujeito está chegando perto demais daquilo que ele não deveria chegar, daquilo que ele deveria estar a uma certa distância, a angústia é um sinal que faz com que o recalque venha em socorro do sujeito. Essa segunda hipótese, ela é mais estranha ainda do que a primeira, porque, em princípio, ela vem chamar por uma coisa que às vezes a gente pensa que não devia estar lá. Ué, para que recalcar, que seria assim, entre aspas, reprimir? Isso tem alguma vantagem? Ora, tem uma função estrutural do recalque que precisa estar funcionando. Não existe ninguém totalmente desrecalcado. Se tiver totalmente desrecalcado, não é legal, né? Então, assim, é quando então a angústia aparece para avisar, olha, estamos precisando de recalque aqui. Vamos lá, me ajuda aí. Não, mas assim, eu estava ouvindo você falar e pensei, a gente hoje escuta o tempo todo na questão, eu tenho ansiedade, tenho transtorno de ansiedade, a ansiedade, ela ontem mesmo eu vi quantas pessoas falando, não, meu filho teve crise de ansiedade por causa de uma prova, por causa disso, daquilo. Mas quando a gente começa a falar sobre isso, você começa a perceber que não é exatamente uma disfunção porque eu não sei o que fazer com isso, porque eu estou muito nervoso, porque eu não sei fazer a prova, mas eu acho que traduz exatamente isso que você está falando, traduz essa angústia, essa coisa não nomeável, porque eu acho que a angústia tem uma coisa muito desconfortável, porque você não sabe fazer com aquilo. E você também não consegue dar nome. Você só sabe que... Eu costumo dizer assim, uma coisa que está no liquidificador. Você não sabe exatamente o que é. Mas que está ali. Está ali e incomoda. Como é que a gente tem lidado com essa angústia na contemporaneidade? Eu vejo, assim, uma hipótese, né? Que eu vejo muito assim, vamos nos livrar disso? Né? Vamos fazer alguma coisa para esse troço sumir da minha frente? É como se a gente estivesse entrando numa lógica de livramento, não uma lógica de enfrentamento. Né? Uma lógica de se conhecer, de saber por que eu estou sentindo isso. Sei lá se eu vou saber, mas eu estou lidando com aquilo. Né? E o que a gente vem percebendo, Raimundo, eu não sei o que você tem observado, mas eu tenho percebido que assim, tudo é ansiedade. Eu acho que a angústia até está de férias, porque ninguém fala de angústia. Né? Mas eu acho que a gente, embora as pessoas confundam, você consegue perceber que tem uma coisa, é muito diferente, né? E sei lá, eu acho que as pessoas não querem, né? Elas querem lidar com eu não quero sentir nada ruim, até eu acho que por causa de toda essa propaganda. Outro dia a minha neta falou, eu estou entediada, eu falei, ai que bom, né? Porque ninguém fica entediado mais. Então assim, como é que você vê esse olhar para a angústia, né? Como é que as pessoas estão olhando para isso, né? Eu vejo muito isso, sei que muita gente enfrenta, mas qual é a lógica disso aí, né? Bom, eu acho que a ciência é uma referência no nosso mundo hoje. Então, a ciência oferece alguns nomes para nomear, desculpe aí a repetição, para nomear o que está fazendo a gente sofrer. Então a gente vai na ciência e a gente encontra isso. Se a gente for na religião, a gente vai encontrar aquilo. Se for na filosofia, talvez aquilo outro. Agora, na ciência, que através da medicina promete muitas vezes a rapidez na eliminação do sintoma, ou seja, na eliminação daquilo que faz sofrer, a ciência oferece alguns nomes e as pessoas pegam e começam a repetir. É melhor saber o que você tem do que não saber. E a angústia, como você indicou aí, ela muitas vezes ela vem indicar, olha, aquilo que não tem, a gente não sabe o que é. Né? Então, assim, eu vejo um certo abuso no uso do autodiagnóstico hoje em dia. Né? Às vezes, do meu ponto de vista, infelizmente, reforçado pelo médico, ou mesmo pelo psicoterapeuta, ou pelo clínico, seria melhor dizer. Ou pelas indústrias farmacêuticas. Ou pelas indústrias farmacêuticas, sem dúvida. Então, as pessoas preferem esse vocabulário, e cá para nós, a ansiedade parece ser mais palatável do que a angústia. Porque a ansiedade, eu posso dizer, olha, num mundo como hoje, em que você tem muito mais informação do que você pode absorver, em que você é incentivado a performances cada vez mais elaboradas como pessoa, mesmo que indiretamente, através dos filmes, dos livros de autoajuda, enfim, você é incentivado a ter uma performance, a ser feliz,
à sua maneira, porque isso nem sempre foi assim. Eu acho que a gente vem passando por um processo assim, de desconstrução de tradições que funcionavam como um norte. Isso eu acho super importante, Raimundo, a gente falar, porque eu acho que desculpa, eu te interrompi. Não, por favor. Eu acho que assim, a gente vem passando por mudanças de olhar, né, sociais, culturais, que nós, impulsionados, né, porque a gente está sempre mudando tudo, mas essas mudanças, elas criaram um corte paradigmático. Eu acho que não é uma coisa do tipo, daqui a pouco vai ser diferente, vai ser a mesma coisa, a gente vai conseguir voltar. Não, acabou aquilo. Então, assim, como é que a gente estava nesse mundo linearzinho da sociedade industrial século XX, como é que a gente está agora, né? Eu iria até... Eu admito esses pequenos cortes, que eu acho que são pequenos cortes que você está fazendo. Eu posso jogar o corte lá para 1600. Aí é um grande corte, né? Nesse ponto eu estou sendo lacaniano, acredito. Desculpem os lacanianos se eu estiver falando uma bobagem, mas eu acho que eu estou sendo lacaniano para dizer que, olha, ele trabalha com um corte grande, né? Então, em 1600, quando vem Descartes, depois vem Newton, Galileu antes, depois Newton. Isso aí marca um tempo em que a ciência ela é muito cética, ela interroga tudo. Eu estou vendo isso, mas isso está ali mesmo? Você também está vendo? Todo mundo está vendo? Quanto tempo demora essa imagem para chegar aqui? Então, a profusão de instrumentos, próteses, né, que servem para a gente medir cada vez melhor. Ora, a medida exata, ela é fruto desse ceticismo produtivo da ciência, né, que tem em Descartes, lá com a dúvida cética, um momento fundamental. Mas então a ciência, no que ela é muito desconfiada, ela interroga tudo. Se você disser, por exemplo, que o lugar da mulher é na cozinha, se você for cientificamente abordar o problema, você vai ter que se perguntar, é mesmo? Não existem outras mulheres que não ficam na cozinha? Existem? Bom, então sua hipótese está invalidada. Ora, nessa linha, um monte de coisa vai caindo. Né? Então, eu acho que tem um pouco uma ligação assim da ciência com o capitalismo, com a democracia liberal de muitos países no mundo, que produzem esse pluralismo ético, de acordo com o qual você tem que escolher a sua maneira de ser feliz. Né? Mas aí a gente está num espaço coletivo, você arruma uma maneira de ser feliz, que você tem que ser feliz do seu jeito. Ok, a gente é diferente, mas eu fico vendo como se a gente tivesse a prioridade o tempo todo para tudo. Né? Então, assim, para mim, eu tenho que ser feliz, eu preciso ser feliz. Aliás, ser feliz é o que é mesmo, né? Não sei, né? Então, isso tem sido muito questionado, né? É não ter problema, enfim. Bom, duas coisas que eu acho muito importantes. Uma da pergunta anterior, né? Não sei se eu vou poder retomar agora. Assim, que se hoje, com as extraordinárias mudanças cada vez mais rápidas, que eu falei, eu fiz um corte grandão, eu fui lá no nascimento da ciência pensando que, olha, isso vem cada vez mais produzindo uma desconstrução e, ao mesmo tempo, algo se constrói também. Então, é um tempo de muita mudança, mudanças muito rápidas que alguns, por exemplo, querem fazer esse tempo parar para ficar num ponto que a gente perdeu. Isso é muito difícil, né? Não, mas isso tem sido uma lógica, né? Eu tenho visto muito isso, as pessoas achando que se elas fizerem isso ou aquilo, né, elas vão conseguir voltar, né, coletivamente. Vamos voltar a um tempo onde nada disso acontecia, né, onde a gente era mais feliz, entendeu? Exatamente. E aí o que geralmente acontece é que, como esse tempo já passou, você só consegue impor um retorno a esse tempo na base da ordem, do comando, da ameaça. Esse problema atinge, por exemplo, a família. O pessoal parece não admitir que a família mudou, quer que a família volte a ser como ela foi. Ora, o problema é que é muito difícil as coisas voltarem a ser porque elas estão sofrendo um processo histórico de transformação. E cá para nós, um dos problemas criados para a família foi criado pela própria família. Porque começaram a surgir, como sempre acontece, em outros campos, famílias para o outro ver.
Que aí toca no segundo problema que eu falei que você tinha trazido. Como é que você busca uma solução individual para a sua felicidade se parte da sua felicidade está em atender o que o outro espera de você? Então fica esse problema. Eu sou eu para o outro me ver. Aí cai Eu no acho problema. que são as duas coisas, né? Porque, na verdade, eu também sou eu para o outro me ver. Aí cai nesse problema que você está trazendo, eu acho que de alguma maneira, o problema do, olha, Instagram, não sei o quê, que você fica querendo ter visibilidade. É preciso saber usar esses aparelhos, né? Porque eles te oferecem um mundo de possibilidades. Aliás, isso é uma coisa desse pequeno corte que a gente quiser fazer de 1990 para cá. Né? Você já vai ver assim, hoje em dia a pessoa anda com o celular. Ora, o celular é muito mais interessante do que muita gente. Eu, pelo menos, me sinto perdendo fácil para o celular, porque o celular fala de tudo, mostra a imagem que você quiser. Então eu vejo assim um problema trazido aí pelo dilema das redes e trazido por um filme antigo do Wim Wenders que me impressionou muito pela antecipação desse problema. É um filme muito pouco assistido que chama Até o Fim do Mundo, com William Hurt e outros bons artistas assim, e um filme que mostrava isso, um tempo em que as pessoas ficavam voltadas assim para uma máquina que filmava, apresentava em imagens os sonhos delas mesmas. E as pessoas ficavam igual junkies assim, de heroína, de droga, crack, essas coisas, que não faziam mais nada, só ficavam ali. A gente está caminhando, às vezes parece nesse sentido. Não, eu vejo muito isso, porque você ali, você vê o que você quer, tudo sob demanda, né? Não é? E assim, o dilema das redes, eu acho que ele anuncia uma outra coisa. Que embora a gente ache que a gente está protagonizando a nossa vida, a gente não está, não. Porque tem muita gente comandando esse troço, né? Assista isso aqui é coloridinho, isso aqui é divertido, isso aqui você precisa saber. E como é que a gente... Porque eu acho assim, a gente, como sujeito, a gente é composto de diversos nuances, né? A gente é um monte de coisa e, ao mesmo tempo, é uma coisa só. Então, como é que a gente lida com essa maluquice? Porque o que eu tenho visto, né? Outro dia eu estava na academia e, sério, eu não consegui ir pro aparelho, porque a menina fazia o exercício com o celular. Então, claro que ela demorava uma vida ali naquele negócio e o aparelho não liberava. E aí isso mostra assim, como a pessoa ela não está onde ela está. Ela está em outro lugar. Que lugar é esse? Eu tenho a impressão que é lugar nenhum, muitas vezes. Né? Será que a gente não está falando de uma maneira de escoar talvez essa angústia? Porque aí ela fica lá quietinha, dormindo. Eu não só acho que sim, mas eu acho também uma outra coisa, que é o que você falou. Nós somos parte de um desenho que nós não conhecemos. Né? Como uma passagem que eu adoro lá do filme Passagem para a Índia, tem esse sábio hindu lá que usa essa frase para dizer o que você falou aí. A gente pensa que a gente está no comando e a gente está sendo comandado. Isso aparece no filme O Dilema das Redes. Né? A gente está pensando assim, puxa, e quando será que a inteligência artificial vai chegar para nos dominar? Será que ela vai nos dominar ou não? Amigo, desculpe eu te avisar, mas você já está dominado por ela. Então a gente não sabe, não só por causa dos algoritmos, mas por conta da própria maneira como a gente está no mundo hoje, a gente está numa estrutura que nos governa. E ainda que a gente pense que está sendo governado. E eu só gostaria de acrescentar, Carmen, que isso aí para um psicanalista não é espantoso. Porque o Freud veio apontar que nós não somos tão sabidos quanto pensamos que somos. Não somos donos da nossa verdade. Não é isso? Exatamente, mas é isso... E será que a gente está querendo saber disso aí para pegar no ponto da sua questão mesmo, que eu acho que eu não respondi, sobre escoar a angústia, né? Eu acho que são os recursos que a gente tem para escoar o mal-estar. E a gente não está sendo, eu acho que você está apontando isso, a gente não está sendo muito incentivado a olhar para isso um pouco mais. A gente está meio que querendo se livrar disso. Não foi isso que você trouxe em algum momento? E você vê, o que me deixa muito angustiada no dilema das redes é que as coisas são pensadas para você ser atraído e ficar capturado, entendeu? Então você fica muito sem liberdade achando que tem liberdade. E eu acho que a única coisa que te permite
escapar um pouco disso é você refletir. A tua capacidade de parar, peraí, né? Isso tá certo? Isso é desse jeito mesmo? Será que eu não estou aqui mergulhando demais? E eu acho que a gente está perdendo um pouco isso, essa capacidade de reflexão, sabe? De você, a pessoa fala... Eu, por exemplo, acabei de ver essa coisa sobre os raios de sol sobre o Brasil, não sei o quê. Li aquilo tudo. Falei assim, gente, será que isso é verdade? Porque eu já começo a desconfiar se eu estou vendo uma coisa que ou se é uma coisa que alguém produziu para gerar pânico. Então, assim, a gente está muito refém de uma ditadura invisível, eu acho. Tá? De uma ditadura que é assim, veja o que é melhor para você ver. Então, assim, eu acho que isso está levando a gente numa direção de acreditar sempre no que a gente mesmo acredita. Porque eu não tenho contraponto. Eu só vou ver o que reforça tudo que eu penso. E o que eu faço com aquilo que eu não sei? Porque a gente não sabe muita coisa. E isso que eu acho que é um tema que a gente pode debater no nosso cotidiano também. A gente não sabe. Tem coisa que eu não sei. Por que eu faço isso, gente? Né? Por que eu estou sentindo isso? De onde é que vem isso? Tem um Rivotril? Né? Tem assiste aqui esse negócio. Me dá o celular. Entende? O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Né? Como é que a psicanálise vai poder nos ajudar nessa direção? Né? Eu acho que a psicanálise ela tem como uma descoberta muito importante, eu não vou usar a palavra descoberta, mas como uma proposta muito importante, tratar o sofrimento como um sintoma. Mas não é só como um sintoma porque o sofrimento dói e eu quero me livrar dele. Não é só nesse sentido. Mas aí vem um sentido muito próprio do modo como a psicanálise pensa, e que alguns até, inclusive, conectam nesse ponto Freud com Marx. Tá? Mas isso é uma outra questão. Né? Não vamos pensar que os psicanalistas são comunistas. Né? Cuidado. Mas é no sentido assim de que o sintoma ele traz uma mensagem e ele tem a ver também com um modo não reconhecido. Isso aqui é até delicado, mas eu vou dizer... Mas o mais importante é isso, o sintoma traz uma mensagem. A segunda coisa é que ele condensa também um modo que nós encontramos de nos satisfazermos na nossa vida. Então o sintoma, embora seja algo que eu quero me livrar, eu não percebo que para eu me livrar dele, eu tenho que me livrar de outras coisas que eu não quero me livrar. Uhum. Então o cara fica meio que sem saber como é que ele faz com isso. Ora, se você tem outras linhas que pensam o mal-estar, como a medicina, e que não levam em conta o sintoma dessa maneira, o que acontece? Se você está com um pensamento negativo, raspa fora esse pensamento negativo. Se você está com uma compulsão, raspa fora essa compulsão. Se você está com uma somatização, raspa fora essa somatização. Se você está com um delírio, raspa fora esse delírio. Então, essa lógica é uma lógica que admite o sintoma, mas não o sintoma como uma mensagem, não o sintoma como um modo ligado... Aliás, como algo ligado ao seu modo de viver. A expressar você, né? Isso. Então, o que você faz, então? Não pode fazer nada? Não existe mais tratamento? Existe tratamento, mas o tratamento não é mágico. Esse que é o problema que você traz. As pessoas querem uma mágica, querem se livrar do que dói. A vida implica dor. Nós já conversamos muito sobre isso, né, Carmen? A medicalização. A medicalização é uma coisa perigosa. Por quê? Porque os remédios têm um bom uso, mas têm um mau uso. Se você acha que tudo pode ser resolvido pelo remédio, você entra numa era da velocidade, de não querer pensar em você, pensar no que está doendo. Né? Mas essa coisa que você falou, raspa, 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 mas ele não fica raspado. Essa é a questão, né? Raspa e daqui a pouco está ali de novo. Mas melhora, é uma maneira de pensar. Não foi embora tudo, mas agora pelo menos eu estou aguentando, eu vou segurar firme. Entendeu? Então, é uma orientação que tem lá suas vantagens, porque pode diminuir imediatamente o sofrimento pelo qual uma pessoa está passando, mas tem consequências. Sem consequência não é. Não se diz que não existe almoço grátis. A gente aplicaria para isso aqui. Olha, nem de R$1, né? Você vai pelo remédio?
vai pagar o preço de quem vai pelo remédio. Vai pela psicanálise, vai pagar o preço de quem vai pela psicanálise. E as coisas têm um custo. São decisões que a gente tem que tomar de como enfrentar isso. Hoje em dia a gente vive num tempo que é pensamento positivo. Ora, que bom que possa ser, mas... Mas você segurar o pensamento positivo com o sentimento positivo já é outra conversa, né? Você só pensa, você está angustiado, pensa, não, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. E você sentiu naquela angústia danada grandes coisas, né? Não funciona, né? Ou então você vai ficar todo preso, enrijecido, segurando um negócio que está ali, você não quer falar. Dá para calar? Calou mesmo? Você está bem com isso? Então tá bom. Tá tudo certo. Então, se deu tudo certo, vai em frente. A gente vê, assim, que o que eu tenho visto, né? Eu acho, nós temos visto muito essa pressa em não sentir coisas ruins. Eu sei que sentir coisas ruins não é bom, mas às vezes, né, como você está falando de sintoma, eu acho até que é uma obra de arte, porque você tem que criar um negócio ali que você diz sem dizer, que sai sem sair, né? Então, assim, é uma lógica fantástica. E aquilo está sendo uma mensagem, né? Ó, olha só, tem alguma coisa aqui que está acontecendo, vamos tentar resolver desse jeito, mas você não pensa assim. Você sabe que é assim. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque não é uma coisa racional. Você fala, bom, então eu vou fazer um sintoma, né? Que aí eu já resolvo. E as pessoas, eu acho que elas habitam muito só o lado consciente, né? Aquilo que ele está vendo, achando que ali resolve tudo. Eu não acho que resolve tudo. Eu acho que só dá um passeio, né? Enfim. Nada resolve tudo. Né? Agora, os remédios, eles têm um risco que é próprio da maneira como se pensa eles, que é de calar a boca de algo que não tem que ser calado. Inclusive, muitas vezes, ao longo da história, as pessoas sempre procuraram ser escutadas, nem que fosse pelos oráculos, que trariam verdades dos deuses. Né? Hoje em dia, a psicanálise propõe, à sua maneira, uma forma de oráculo. Qual? O inconsciente. Olha, vem aqui no consultório, vai falando de você, que a verdade vai aparecer. Quer dizer, a verdade não vem dos deuses, vem do inconsciente, vem do que eu ainda não sabia que eu ia falar e começo a falar. E isso tem um efeito muito interessante. Porque eu acho que a verdade, por pior que ela seja, ela alivia. Não é? Ela alivia você, eu falei, pronto. E aí, nossa, né? Não é uma mágica, né? É um processo. E aí sim, eu acho que a gente tem que considerar que nós não nascemos prontos. Isso aí é da nossa natureza. A gente vem se construindo, né? Se desenvolvendo com aquilo que a gente tem de potencial e com aquilo que a gente tem de ambiente, né? Um encontro disso aí faz você ser quem você é. E você vai construindo, né? Narrativas sobre o mundo, sobre você, sobre as pessoas. Se você estiver num ambiente bem legalzinho, eu acho que dá para ir bem, né? E se você também tiver um potencial legal, assim, de genético, de estrutura psíquica e que dá para você ir bem, então você também vai bem. Mas às vezes isso não desmonta, sabe? Porque você está fazendo um troço que demorou 5 minutos ou, sei lá, 3 sessões, 4 sessões. Aquilo é um tempo de construção. Então, também tem que ter um tempo de reflexão para, talvez, redirecionar isso dentro de você. Sei lá, eu penso muito por aí. Nada é rápido. E eu acho, assim, Raimundo, vou dar um salto aqui diferente, mas, assim, fiquei pensando, assim, naquele texto do Freud de Mal-Estar na Civilização, né? Que é uma coisa que é muito datada também. Né? Que é uma época em que as instituições eram fortes, você se guiava por aquilo ali, você tinha regras e corrimões ou corrimões, eu nunca sei. É bom, vou perguntar para outra pessoa. Enfim, você tinha norte, né? Você tinha para onde ir. E agora é muito mais solto. Aí o Bauman tem um outro texto que é o mal-estar na contemporaneidade. Pós-modernidade. Pós-modernidade, Então, assim, é diferente. Né? E eu acho que, voltando para a angústia, né? Como é que você lida com um troço que talvez seja intrínseco, seja nosso, né? Mas, ao mesmo tempo, que é ruim pra caramba e eu não sei o que fazer com isso, né? Será que essa coisa tem uma direção mesmo confortável quando você tampona? Olha, eu diria, e nesse ponto
estou pretendendo ser coerente com o que o Lacan ensina, o psicanalista francês Jacques Lacan ensina, que é de entender que o nosso estado natural é o sintoma, de certa maneira. O que eu quero dizer com isso? Que os seres humanos, eu pego um pouco daquela parte que eu falei sobre o existencialismo, eles não nascem, como você disse, com tudo pronto, né? Um animal como o cão, por exemplo, aos 8 meses, apresenta a possibilidade de cópula diante de certos estímulos muito bem orientados. E aí ele responde com a cópula. Ele não se angustia se cortarem o cabelo dele de uma maneira, ou se ele perder uma perna, ele não fica envergonhado, né? Nós, seres humanos, nós entramos no elevador, preferimos ir sozinhos, inclusive, para poder ficar se olhando no espelho, para ver se a gente entende melhor o que a gente está vendo. Para a gente, as coisas não estão tão prontas, e a gente responde à vida, às exigências da vida. Cuidado com o que eu vou dizer agora, por favor, discorde se você achar, a palavra é um pouco forte, mas com uma certa fantasia de mundo. Muitas vezes uma fantasia compartilhada, e a gente quase que pode chamar de uma mitologia. Eu participo de uma mitologia comum a uma certa área, não é nem que eu saiba, pelo contrário, a mitologia é o que me permite saber alguma coisa. Agora, no nível singular de cada pessoa responde com uma fantasmática muito própria. Quando as pessoas estão num certo estado, elas conseguem compartilhar. Então, nós admitimos que nós estamos aqui num estúdio, no Kadima Shopping, fazendo um podcast, você, a Carmen, eu, o Raimundo. Né? Então, várias coisas. Mas isso não quer dizer que nós vamos concordar para sempre em o que o mundo significa. Isso aqui a gente sabe onde é que a gente está, mas quando começa a aprofundar, chega uma hora que a gente está numa esfera muito particular de vida, né? De uma maneira assim que a gente vai responder de um modo tão particular que a gente pode dizer que é um modo sintomático. É a invenção doida que o Raimundo fez para responder à vida. E que tem várias belezas nessa doideira, e tem também o sofrimento que a gente não consegue eliminar de todo. Tá? Não sei se isso ajuda na nossa conversa aqui. Eu fiquei pensando na coisa do espelho, né, no elevador, e nessa coisa que você chega num ponto em que fica sendo eu, né? Não é mais um ponto comum. Fica sendo eu, fica sendo você, né? Mas a gente precisa demais desse outro para nos legitimar. A gente, por exemplo, o espelho. O espelho é outro, né? Porque não sou eu não vejo meu rosto, né? Nem você, nem ninguém. Né? A gente só vê se eu tiver um reflexo de mim ali. E eu preciso desse outro para existir. Mas como é que eu fico com esse outro se eu não aceito que ele seja diferente e que ele pense diferente, que ele esteja lá no mundo dele? Isso eu acho que é uma questão também que surge nessa história toda. Tipo assim, pensou diferente, não quero mais nem saber. Cara, não gostei do que ele falou. Entendeu? Não respondeu como eu queria. Eu acho assim que existem, o mundo sempre ofereceu um tipo de tratamento para o mal-estar, e aí eu não estou falando de doença, eu estou falando do sofrimento que sempre perseguiu o ser humano. E não é um sofrimento que caiu um raio e matou todo mundo. Não, é um sofrimento porque lidar com o outro é sofrido. A gente tem expectativas. Por que o amor não resolve tudo no mundo? O amor a gente vê em toda parte, mas o amor ele também complica, porque se eu amo muito aquela pessoa, eu quero que ela me ame de volta. E às vezes, se ela não me amar, como é que eu faço? Hoje em dia está na moda você dizer a pessoa tem uma personalidade narcísica. É verdade. Tem um transtorno narcísico. Por quê? Porque ela não me ama. Entendeu? Eu fico com raiva dela e justifico isso usando um certo termo científico. Não, o problema é que às vezes a pessoa que a gente gosta mais de outro. Aí você fala, olha, tudo isso é um amor, mas o amor não é tão simples, né? Ele não é tão bionívoco, né? Não é assim, o amor é aquela coisa pura que só tem o lado bom e tudo que não é isso está ali. Essa divisão paranoica do mundo que está meio na moda, né? O bem está de um lado, o mal está do outro lado, né? E não tem o meio do caminho. A gente não consegue se comunicar. Então você pergunta assim, como é que a gente faz quando o nosso outro é diferente da gente? Ora, aí eu vou apelar novamente para a psicanálise. Existe o outro como rival e existe o outro como aquele por quem eu quero ser amado. Tá? Ora, eu quero ser amado
por certa pessoa que eu coloco na posição de líder. Né? Ora, se tem alguém que é mais amado pelo líder do que eu fico com problema com a pessoa do meu lado. Entendeu? Então, esse problema... E não com a pessoa, né? E não com a pessoa que é o líder que você ama, né? Aí seria uma boa análise, de certa maneira, é um tratamento que coloca em análise esses ideais, que são postos no lugar de líder. Porque uma coisa é o líder é uma pessoa que está lá fora, outra coisa é o líder essa pessoa que eu internalizei. Que, como caricatura, a gente pode dizer assim, eu internalizei meu pai. Então, é como se eu quisesse agradar o meu pai. Mesmo que meu pai não esteja aqui, eu esteja falando com outras pessoas, é sempre o meu pai que eu estou querendo agradar, ou a minha mãe. Enfim, são identificações. O outro vem, é internalizado e funciona como uma referência permanente que a gente fica querendo. Então, eu quero muito agradar hoje em dia, sair no Instagram, ganhar não sei quantos likes, mas eu quero ganhar muitos likes desse meu outro, que muitas vezes se torna um perseguidor implacável. Exatamente. E que a gente precisa analisar para poder ver assim, olha, isso aqui sou eu, isso aqui é o outro. Né? Então, esse problema da diferença, a gente não aceitar a diferença, é uma intolerância que eu acho que muitas vezes está ligado ao fato de que eu temo que o outro fique numa posição melhor que a minha. E aí os seres humanos entram um pouco em choque com isso. Essa coisa de eu quero que o outro me ame, eu quero que o mundo funcione para eu ficar bem, eu quero que o mundo seja perfeitinho, eu quero ser feliz. Eu acho que, assim, quando você está falando sobre essa questão de... na verdade, a gente precisa mesmo de ter esse feedback, ainda que seja imaginário, né? Porque senão se desmonta também. Mas como é que a gente mergulha, por exemplo, nessa questão da inteligência artificial? Vamos voltar para isso aqui, né? A gente falou sobre, né, antes sobre o filme Ela, né? Um filme de, acho que é 2014, sei lá, 2013, sei lá. Alguns filmes são meio proféticos. Por exemplo, o Wall-E, que eu sempre falo desse filme, que é uma animação que traz muito essa coisa de as pessoas nas telas enormes de Goda, sem andar, sem nada, porque estão, né, capturadas por aquilo. Mas no Ela... do filme? O Wall-E é um robozinho que fica na terra catando lixo, e aí acha uma plantinha. Eu não me lembro da história toda, não, porque... Mas é isso. Aí todos os terráqueos estão numa nave espacial, vivendo numa mega nave, e eles se relacionam assim. Eles passam um do lado do outro, nos seus colchões infláveis, falando numa tela, ei, tudo bem, tudo bem. E aí, lá pelas tantas, que aquilo não funciona, eles caem dos colchões, e aí eles começam a interagir. Porque a interação, a gente está falando das interações, da necessidade do outro, mas existe uma interação que ela é presencial e uma que é virtual, né? Será que a virtual dá conta das nossas necessidades reais, concretas, né? Presenciais? Será que a gente... Porque no filme o cara se apaixona por um sistema operacional, né? Fica super... Dá tudo certo ali, não sei. Ele finalmente encontra a mulher perfeita, né? Mas às custas de ter que ser uma mulher sem corpo, né? Exatamente. E será, né? Porque essa coisa de ser sem corpo é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está vendo no mundo digital, né? Sim, por exemplo... Hoje, nós psicanalistas, depois da pandemia, o novo normal é que a gente também atende online. E a gente muitas vezes se pergunta qual a diferença de um atendimento online e um atendimento presencial. E o que eu vejo muitas vezes é que a gente diz é melhor o presencial, mas não consegue explicar muito bem por quê. É como se tivesse uma coisa assim que, olha, eu preciso que a pessoa esteja aqui e que eu esteja ali. Mas a gente não sabe explicar muito bem por quê. Durante muito tempo resistimos a essa coisa do online, mas a pandemia transformou isso. E as coisas mudam de significado mesmo, né? Nada tem um significado absoluto e hoje a gente admite que isso pode acontecer. Ora, é possível que a pessoa seja feliz tendo uma relação amorosa com um sistema operacional? É difícil dizer que não. É difícil dizer que não. Quem sabe? Quem sabe? Em que mundo a gente está caminhando se isso caminha assim? Ora,
isso aí não é apenas um ponto extremo de algo assim. Por exemplo, eu hoje tenho preguiça de comprar um carro que tem uma manivela para suspender o vidro. Eu tenho preguiça, uma preguiça enorme. Então eu quero um botão elétrico. Ora, daqui a pouco apertar aquele botão já vai ser terrível. Então é melhor que tenha um botão para abaixar a janela no próprio volante. Ora, ainda assim é um pouco de esforço. Eu não posso pensar e fazer a janela abaixar. Então, porque eu não me mexo mais, eu preciso ir para a academia e me mexer para ativar os meus músculos. Né? Então, hoje em dia, a gente já tem um pouco isso. As pessoas cada vez menos tendo que fazer esforço para viver durante o dia a dia, nas suas tarefas do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, indo para a academia para corrigir isso. Ora, o que acontece quando uma pessoa resolve que só vai viver agora no universo virtual e se tranca no quarto? E tem, como você apontou, relação com outras pessoas, mas sempre através da máquina. Ela não vê ninguém, ela não está nem aí para o exercício físico. Se você disser para ela que ela vai morrer mais cedo, ela aceita o risco e vai em frente. O que a gente pode fazer com isso? Isso tem cara de doença, mas será que é? O que você acha? Eu acho que é um desenho diferente de humanos, de nós, da humanidade. A gente fica meio preocupado, né? A gente fica meio preocupado. Eu imagino que se você tivesse um filho trancado no quarto hoje em dia, só vendo, eu ficaria preocupado. Mas eu não sei se ele está doente, ou ele está acompanhando. Na verdade, ele talvez esteja à minha frente no tempo. Nós estamos caminhando para isso. Ora, é um futuro que não me atrai. Não, nem a mim. Mas eu acho que, assim, o que você está falando, eu acho que é uma coisa que nos incomoda, porque é muito bizarro para o que a gente está acostumado. Nós vemos, né? Pois é. Porque agora, se é assim que vai ser daqui para frente, eu tenho a impressão que a gente vai ser um Walking Dead, cara. Vai ser todo mundo um bando de zumbi, sem ver as pessoas na rua, porque já está acontecendo isso, né? Você vê as pessoas com os celulares, né? Andando, e não tem um outro concreto. Isso é que eu acho, entendeu? Não tem muito essa outra pessoa. Eu acho que esse outro que está na rede, ele é muito mais etéreo, ele é muito mais fluido, ele é muito mais sei lá o quê. Eu não sei. Eu sei que talvez seja assim, e vá ser assim, né? Mas que é estranho pra caramba, né? A gente pode, por exemplo, se perguntar, eu acho que toca no que você está trazendo, se o mundo de hoje está mais doente do que já foi. Essa eu acho uma pergunta, eu pessoalmente, sempre difícil de responder, porque houve sempre problemas. Né? Então, tinha época que não tinha antibiótico, as pessoas viviam só até os 45 anos, sei lá. Hoje em dia estamos vivendo, muitas vezes tem qualidade de vida aos 80 anos, ou até mais. Uhum. Enfim, os 50 são os novos 30. Né? Então você vai ouvindo que algumas coisas parece que melhoraram, mas o sentimento de mal-estar não passa. Não passa. E existem alguns problemas. O problema ecológico, né? Eu sei que tem gente que não acredita. Eu acho difícil não acreditar que se você olhar no rio aqui debaixo de Friburgo, ele está sujo. Uhum. Então por que o problema ecológico não existe? É uma invenção. Olha, aqui, não, mas é aí. Bom, mas é aí onde é que não está sujo? Aí você começa a ter que ir cada vez mais longe. Né? Então tem esse problema, tem um problema da população crescente, né? Uma população de 8 bilhões de pessoas. E tem o problema, que eu acho que você vai gostar de tocar nesse ponto, Carmen, que é o problema da famosa globalização. Né? Se você, quando ligava a televisão, o mundo já entrava na tua casa, quer dizer, você parou de poder ficar em casa isolado. Ligou a televisão, o mundo entra na tua casa. Imagina com a internet. Né? Eu não ligo mais a televisão. Incrível isso. Mas não é porque eu não estou conectada, estou conectada de outro jeito. Isso é que eu acho que é muito incrível. Eu acho que a globalização, quer dizer, para quem está globalizado, ela criou uma coisa bege. Eu acho tudo igual. Sabe? Você vai num shopping, sei lá... Mas por causa disso, as informações ficam entrando, eu perco as minhas tradições, a minha maneira de vestir, vou ficando invadido por tudo isso. Desculpa. Não, é isso mesmo. Mas, assim, por outro lado, uma enchente sei lá,
na Índia, eu sei lá, num buraco, não sei. Aquilo te inunda junto, porque você. Entende? Eu acho que essa falta de borda, de fronteira, eu acho que é isso que a gente está falando, é uma coisa muito fluida, uma coisa muito. Eu acho que é uma coisa que transborda, eu acho que é uma coisa que não dá para você segurar muito. Por isso eu acho que é angustiante. Então, assim, eu acho que a angústia que a gente já tem normalmente, ela está amplificada. Você acha, né? Você tem essa hipótese. Bem, eu acho uma hipótese bem razoável, porque a gente está num mundo muito agitado e que parece que é bem ressaltado esse aspecto assim de que a vida nos exige. Nós estamos diante de uma prova e precisamos passar por essa prova. Então, eu acho que isso aí já coloca uma espécie de angústia ao quadrado, né? Bom, você sabe que as adolescentes, a gente, estatística aí de suicídio entre adolescentes meninas, fica muitas das explicações que vêm é aquilo que ela tem que ter aquele corpo, aquela cabeça, aquela popularidade, aquela influência, aquilo, sei lá, aquele monte de coisa que não é. E que, caramba, a menina está se modificando, ela tá num processo de transformação, inclusive física, ela não consegue dar conta daquilo corresponder. E aí o que eu fico pensando, mas por que todo mundo resolveu, né? Todo mundo, né? Assim, grande parte das pessoas estão entendendo isso também como uma saída, né? Não quero viver não, porque é ruim demais. Fora os sites que incitam suicídio, essas coisas todas. Mas essa mudança nesse olhar mais tenso sobre você mesmo, eu fico preocupada. Eu não acho que é sem custo nada disso, entendeu? Você ficar dentro do seu quarto o tempo todo, só vendo aqueles trecos ali, e acontece. Olha, eu fico imaginando a dor absurda de familiares e pessoas que perderam uma pessoa por suicídio, né? Fico imaginando, o problema é um problema dramático, se você pensar assim no sofrimento envolvido de você ver um filho que você quer que ele goste da vida, que ele queira viver, e ele perdeu isso de alguma maneira, e é muito difícil a gente colocar isso no outro. Uhum. É muito difícil. Esses problemas não são problemas de falta de inteligência. A pessoa não está precisando de uma informação nova para poder parar com essa ideia absurda. Primeiro, desculpe dizer, mas é muito difícil provar que esteja errado o suicídio. É uma coisa que a gente não quer que aconteça, que nos desespera, nos mata de sofrimento. Mas, racionalmente, como é que você consegue convencer a pessoa de que isso está errado? Então, o suicídio coloca um problema que é o problema clínico por excelência, que é quando a educação não dá mais conta. Você diz assim para a pessoa, não faz isso que você vai se dar mal. A própria pessoa diz, eu não devo fazer isso que vou me dar mal, mas eu faço. Aí que começa a clínica. Uhum. E a gente, diante do suicídio, a gente vai ficar contando com todas as ajudas possíveis. Fazer a pessoa falar, oferecer um espaço de escuta, de fala, oferecer uma medicação possível, mobilizar a família, usar todos os recursos possíveis. Agora, por que hoje em dia as pessoas estão usando tanto o recurso do suicídio? Eu não sei explicar. Eu também não sei. Eu não sei explicar por que isso está acontecendo, embora eu veja muitas coisas andando errado no mundo. Né? Então, eu posso imaginar que a vida não está nada fácil. Né? Eu acho que a gente não tem explicação, a gente tem hipóteses, né? A gente tem coisas que você pode pensar. Poxa, que pressão é essa? Que por exemplo, uma menina de 12, 13 anos não quer comer porque ela não quer engordar, porque ela não quer... Entendeu? Então, aí que se dane se você não tem nutrição, que se dane se a sua saúde vai... Como é que você faz para tirar essa ideia da cabeça dela? Pois é. É o desafio clínico por excelência, né? Como é que eu faço para mudar de verdade uma pessoa? Ali naquele ponto em que... Mas você não acha que se a gente, numa análise bem conduzida, você pode começar a fazer com que isso seja mais palatável para a pessoa e ela conseguir realmente caminhar? Eu sei que tem casos que são muito críticos, mas eu acho que tem outros que a gente ajuda. É uma aposta que eu sempre quero fazer, Carmen.
Eu sempre quero fazer essa aposta. Eu sempre quero oferecer para a pessoa um espaço em que ela possa pensar um pouco melhor quem ela é, o que ela quer ser e onde é que está doendo. Quando a pessoa é chamada a falar sobre isso, se ela entra nesse processo, as modificações sempre acontecem. Exatamente. Pode acontecer da pessoa não entrar no processo, porque não basta entrar no consultório. Tem que entrar num processo em que você se anime a falar um pouco melhor sobre o que está acontecendo. Você colocou algumas vezes, eu acho, o risco que há em você desvalorizar isso, como se isso fosse uma coisa antiga. Modernos são técnicas mais rápidas, mais controladas, ou então técnicas que mexam com o hardware, né? Que são os neurônios. Hoje em dia as pessoas, inclusive, têm o meu cérebro, né? Quer dizer, como se fosse muito diferente você falar o meu cérebro ao invés de falar eu. Né? Em certos ambientes é muito importante falar em cérebro, mas hoje em dia há um certo abuso disso. Porque quando você fala que é o cérebro, é quase como se você dissesse assim, não sou eu. Exatamente, não sou eu. É uma coisa que eu tenho aqui dentro que tem vida própria e vai fazer o que ela quer. Mas a gente sabe que questão de neurônio nem só está só no cérebro, né? Neurônio tem intestino, tem até no coração. Essa área eu só aprendo. Não é uma coisa que a gente antigamente tá só ali. Ela tem conexões com o corpo. Então, assim, nem isso dá para falar. Mas eu escuto muito, né? É porque quando eu assim, na escola eu escuto mais isso do que no consultório, né? Porque quem vai no consultório talvez não esteja com essa demanda de explicar. Então, o que está acontecendo com você? Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho não sei o que lá. Sabe assim, eu sou isso. Eu não sou uma pessoa que, por alguma razão, não estou bem. Né? Eu preciso pensar sobre isso. Não, eu preciso me livrar. E sem brincadeira, é uma lógica de se livrar que realmente me incomoda, porque eu acho que o enfrentamento no sentido de assim, bom, eu estou assim, o que eu faço com isso? Né? Eu pelo menos reconhecer, né? Eu não estou bem. Não, eu não estou bem, qual remédio que eu vou tomar, o que eu vou fazer, onde é que eu vou olhar. Eu estou voltando, né, no mesmo ponto que a gente estava, mas eu acho que é muito para falar do que a gente pode contribuir quando você está num desenho diferente desse da urgência. E sim num processo mais reflexivo. Num processo mais, se a gente for querer colocar em termos de cérebro, metacognitivo, porque você está pensando sobre, né? Você não está pensando com. Então, assim, essa lógica, ela é importante porque a gente precisa. E quanto menos a gente faz isso, mais a gente fica automatizado. Eu acho. Assim, sabe, num piloto automático de eu não penso sobre nada. Eu só faço. E eu acho que isso sim, recuperar esse lugar de sujeito, né? Esse lugar de pessoa, esse lugar de indivíduo. Eu sou alguém que está aqui, precisa existir com mais densidade, talvez seja a palavra, mais inteiro, mais integrado, não sei. No sentido médico, reconhecer que não há remédio para tudo. E no sentido psicanalítico, reconhecer que também não há cura para tudo. E tem coisas que a gente tem que levar com a gente. Mas eu acho que também a cura, quando a gente fala de psicanálise, ela é muito mais filosófica do que ficou bom. Pois é, mas ao mesmo tempo, eu concordo quando você diz que é importante. As pessoas, quando entram num processo analítico, sofrem muitas vezes transformações consideráveis. E se eu digo muitas vezes, é pela humildade de reconhecer que nem sempre, não só o que eu faço, mas o que a psicanálise faz, vai resolver. Mas eu tenho certeza que isso é verdadeiro para outras terapias também, inclusive para os remédios psiquiátricos. Eles não resolvem tudo e às vezes eles podem não funcionar, às vezes eles podem agradar. E às vezes também podem funcionar
E uma coisa também não exclui a outra, né? Isso, Eventualmente você pode ter as duas coisas, por que não? Né? Não, sem dúvida. No né? caso da psicanálise e da psiquiatria, sem dúvida, o que acontece muitas vezes. Né? A gente precisa, inclusive, de um suporte de um psiquiatra, né? Para poder você ficar mais confortável para a tua clínica, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente está demonizando. Eu acho que a gente está demonizando, a gente está colocando em xeque o uso abusivo, o uso indiscriminado, o uso por profissionais médicos até que não são psiquiatras, que emagrecer, toma isso, que não sei o que lá, entendeu? Não tem essa coisa desse cuidado, né? Mas eu acho que, assim, se tudo for usado, né, de uma forma mais dentro do bom senso, eu acho que a coisa funciona, né? Temos muitos recursos, né? Temos muitos recursos. O mundo também tem outros recursos, fora o fato de que há pessoas que conseguem viver com as ajudas que o mundo oferece, né? Então, você conhece um grupo. Antigamente, as curas... Existem curas ainda hoje que querem curar pondo de novo a pessoa dentro de um grupo, fazendo ela se sentir amada e pertencente. Curar, que eu digo entre aspas, não são terapias, são modos de lidar com o mal-estar. Pertença aqui ao nosso grupo. Isso é uma maneira que muitas vezes dá certo, mas nem sempre dá certo, e muitas vezes as pessoas vão querer falar para alguém sobre aquilo que é só delas, né? Eu acho que a gente, quando a gente fala de atendimento de consultório, não é um segredo que a pessoa vai contar para você, ela vai abrir o mundo dela, né? Os medos, os sonhos, as angústias, enfim, uma coisa que é muito particular, né? Mas, enfim... Estamos finalizando o nosso podcast e, como sempre, né, eu acho que assim, foi muito legal, está sendo muito legal. Eu acho que vale a pena a gente retomar com outros temas, sabe, Raimundo? Porque você realmente tem uma contribuição extremamente importante, né? Não só o seu conhecimento, mas também a forma como você expressa. Porque é muito consistente, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter as informações, né, que o público precisa nesse sentido. Então, eu vou passar a palavra para você antes da gente encerrar, para você fazer as considerações finais. Eu só fiquei feliz de vir e grato pelo seu convite. Eu gosto do seu programa, torço por ele. Espero não ter atrapalhado aqui com a minha participação. Não, nossa, sensacional. Como sempre, né, Raimundo? Eu acho assim, admiro muito você, muito o seu trabalho, a sua ética e o seu conhecimento, né? Que eu acho que contribui bastante. Não só para mim, né, como pessoa, como profissional, mas para todo mundo que está ouvindo aqui também. Muito obrigado. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo podcast. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda nos comentários que a gente vai responder para vocês. E até a próxima.